Bom, então vamos lá. Nessa segunda aula eu vou mostrar aqui alguns comandos básicos do SketchUp, o que é que normalmente a gente utiliza, tá? Se você nunca utilizou o SketchUp, eu vou deixar no link dessa publicação, eu vou deixar na descrição dessa publicação um link para um curso básico no próprio site do SketchUp. Lá você vai poder aprender melhor as ferramentas básicas. Agora, se você já trabalha com SketchUp, eu vou te mostrar aqui o que basicamente eu vou utilizar. Tá? Primeira coisa, tá? Navegação aqui no modelo. Se você utilizar aqui o botão do meio, aquela rodinha, você clicando nela, você consegue rotacionar aqui o modelo, tá? Eu hoje em dia, para falar a verdade, eu quase não uso mais isso daqui. Eu prefiro vir no atalho O, que é o Orbit, e rotacionar. Aqui ó, nós temos aquele menu da visão, então eu tenho vista superior, vista de frente, de lado, enfim. E esse aqui que é perspectiva. Tá? Então assim, em relação aos comandos, o que eu utilizo muito? Eu vou utilizar o comando linha, que é ou vir aqui nesse lápis, ou utilizar a letra L, tá? Clica num botão aqui num ponto inicial, tá? Clica num ponto final e pronto. Deixa eu só redimensionar aqui essa janela. Então é o seguinte, ó. Se você clicar aqui num ponto inicial e puxar, você vai ver aqui no canto da tela a dimensão da linha. Então a gente está trabalhando em milímetros, aqui eu estou vendo 6.445. Um dos segredos do SketchUp é que eu posso, aqui ó, antes de fazer o segundo clique, colocar a dimensão que eu quero. Então vamos imaginar que é 5.000, que são 5 metros. Tá? Dou Enter, pronto, ele já está feito. Mas existe uma outra forma. Eu clico, só aponto aqui a direção que eu quero, no caso é para cima, faço o segundo clique e depois eu coloco o número, tá? A dimensão. Também funciona. Eu utilizo muito o SketchUp dessa forma, tá? Então assim, eu pego, faço o clique aqui, vejo para que lado ele quer ir. Se você estiver vendo a linha em vermelho, quer dizer que ele está no eixo X. Se você estiver vendo a linha em verde, ele está no eixo Y, tá? E aqui, ó, deixa eu rotacionar aqui o desenho um pouquinho. Se você estiver vendo a linha em azul, quer dizer que a linha está no eixo Z, ou seja, ela está para cima. Então isso aqui é só para vocês verem. Uma outra situação. Aqui vocês estão vendo, a gente está observando o desenho de cima. E eu estou vendo aqui essa linha azul. Tá? Isso significa que a gente está vendo em perspectiva. Deixa eu só fazer aqui um volume, um quadrado aqui para vocês perceberem melhor o que eu estou falando. Tá? Então é o seguinte, ó, se eu colocar aqui a vista superior, ó, eu ainda consigo ver aqui um pouquinho a lateral desse volume, desse cubo. Tá? Por quê? Porque eu estou vendo ele em perspectiva. Tá? No entanto, eu posso vir aqui em câmeras e alterar aqui, ó, desmarcar a perspectiva, que ele vai ficar paralelo. Então notem que eu já não vejo a linha azul, porque eu realmente estou vendo uma vista de cima, uma vista em planta. Eu costumo variar muito durante a elaboração do projeto o tipo de vista. Então vamos lá. A gente já viu aqui o comando linhas, né, que normalmente eu utilizo o atalho L. Tá? Um outro comando que eu utilizo muito é o retângulo, que é esse ícone aqui, ou a letra R. Então eu clico aqui e clico. O retângulo também eu posso fazer o seguinte, ó, por exemplo, cliquei aqui e aí eu coloco aqui 5.000, ponto e vírgula, 4.000 e dou Enter. Então assim, ele também aceita eu inserir o comando depois. Qual que é um outro comando que eu utilizo muito? É o famoso offset. Quem trabalha com AutoCAD sabe como é que ele funciona. Então eu posso também clicar aqui no ícone, ou eu posso utilizar o atalho F, tá? Que é o que a gente configurou. Então vamos lá, eu quero dar um offset nesse retângulo. Eu posso clicar aqui na face, aperto F, ele vai aparecer o ícone, e aí eu dou um clique nele. E aí eu posso ou puxar para fora ou puxar para dentro. Da mesma forma como eu fiz anteriormente, eu posso simplesmente clico fora e depois eu insiro o comando. No caso aqui eu vou colocar 150, tá? Que seria 15 centímetros. Tá? Então aqui seria, digamos assim, a largura da minha parede.
Eu posso também, ao invés de dar offset em todas as laterais, eu posso vir aqui, ó, clico em uma, vou segurar aqui o botão Shift, clico na segunda, clico na terceira, e aí eu venho aqui no offset e faço aqui, seja para dentro, seja para fora, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 3.000, tá? Ele também funciona. Para eu fazer o offset, eu preciso de pelo menos duas linhas, tá? Se eu tiver só uma linha selecionada, ele não vai fazer o offset, tá? Agora vamos aqui para um outro comando, que é o comando mover, tá? Esse aqui, essa setinha. O comando mover eu utilizo muito aqui no SketchUp por dois motivos. Um deles, ó, vou clicar na letra M, ó, ele vai. Um deles é eu clicar aqui na linha e mover mesmo, e aí eu coloco aqui, ó, 1500. Pronto, moveu. A outra forma que eu tenho é mover com copiar. Isso eu utilizo muito. Se você, ó, clicar, você selecionou aqui um elemento, tá? Seja uma linha, seja um volume, tá? Uma área, clicou no atalho M, tá? Então ele já está aqui, ó, no mover. Clicou na tecla Ctrl, ele já aparece esse símbolo de mais. O que que significa? Significa que ele vai mover com a opção de copiar. Então, ó, eu vou mover, mas eu estou copiando. Ó. O original ele continua ali. Então, ó, eu vou mover com a opção copiar. Então, vou clicar aqui também e depois eu vou colocar o valor, 10.000. Tá? Opa, 10.000. Pronto. Se eu coloquei 10.000 e não gostei, antes e eu ainda não apliquei um segundo comando, eu posso continuar aqui colocando outras medidas. Não, 10.000 achei pouco, então vou colocar 10.500. Deixa eu ver. Também não. Então vou colocar 12.000. Não gostei. Vou colocar 9. Enquanto eu não aplico um comando na sequência, eu ainda tenho essa possibilidade de alterar. Um outro comando que eu gosto muito também dessa situação de mover com copiar é o seguinte. Ó. Vamos imaginar que eu quero copiar essa linha aqui. Eu quero dividir esse objeto aqui em vários elementos. Então, por exemplo, cliquei no início, coloquei copiar, cliquei aqui no final. Eu posso depois vir colocar aqui o barra, né, de dividir, e vou colocar aqui, ó, dividir em 10, tá? Ok, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Ele criou 9 linhas, ou seja, ele dividiu o espaço em 10, tá? Essa é uma forma de trabalhar. E eu tenho também uma outra forma de trabalhar, eu dei Ctrl Z aqui, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu não quero dividir em 10, eu quero criar elementos com 1750 milímetros. Ok, cliquei aqui no primeiro ponto e eu vou multiplicar, vou colocar aqui asterisco. Opa. Peraí que meu teclado está configurado errado aqui. Deixa eu ver aqui onde que está a multiplicação. Pronto. Eu posso colocar aqui, ó, vezes 3, tá? Então, ele vai multiplicar aqui, ó, 1750, depois ele fez uma segunda linha e fez a terceira linha. Percebe? Então, isso daqui também eu utilizo muito. Agora, por último, um comando bastante importante para quando você vai trabalhar com SketchUp. É o seguinte, vocês viram aqui, ó, que eu criei esse retângulo, depois eu criei esse outro, depois esse outro. Sempre que a gente criar um elemento, a gente tem que isolar ele do restante, tá? Deixa eu dar um exemplo prático. Eu criei esse retângulo. Eu vou selecionar ele todo, e aqui funciona igual ao AutoCAD. Se eu vier da direita para a esquerda, vou colocar aqui o visto superior. Se eu vier da direita para a esquerda e não selecionar tudo, ele vai selecionar só o que está dentro desse meu retângulo, tá? Se eu vier da direita para a esquerda, desculpa, se eu vier da esquerda para a direita, ele seleciona só o que está dentro do retângulo. Se eu vier da direita para a esquerda,
ele seleciona tudo que eu estiver encostando, tá? Então isso aqui funciona muito parecido com o AutoCAD. Uma outra forma de selecionar é através dos cliques. Se eu der um clique, ele seleciona a face, tá? Se eu der um clique na linha, ele seleciona a linha. Se eu der 2 cliques, ele seleciona a face e todas as linhas que estão em contato com ela, tá? E aí eu posso fazer da seguinte forma, por exemplo, posso dar 2 cliques, venho aqui com o Shift apertado e clico onde eu não quero selecionar, tá? Ah, não, eu não quero selecionar essa face, clico aqui. Ou então, não, eu não quero selecionar essa linha, clico. Tá vendo que quando eu segurei o Shift ele aparece sinal de mais e menos? Por quê? Se eu clicar numa coisa que não está selecionada, ele vai adicionar. Se eu clicar numa coisa que já está selecionada, ele vai desselecionar, tá? E aqui eu preciso fazer só mais uma coisa. Eu vou aqui, vim agora no puxar e empurrar, né? Push, pull, que esse também é uma ferramenta muito utilizada aqui no SketchUp, que é o nosso atalho P. Então assim, eu criei um volume, eu posso clicar nele e puxar para criar um volume. Então aqui eu vou colocar aqui uma altura de 10.000. Tá? Pronto. Criei esse meu bloco. E aí lembra o seguinte, ó, cliquei com o botão, ele seleciona uma face. Cliquei 2, ele seleciona a face com tudo que está, todas as linhas que encostam nele. E se eu fizer 3 cliques, ele seleciona todo o volume, tudo que tiver em contato com ele. Então, ó, pronto, ó, viu? Então, assim, isso aqui você vai utilizar muito. E aí, aqui que é o segredo da coisa. Toda vez que eu crio aqui um elemento no SketchUp, eu tenho que isolar ele do restante, tá? Então, assim, para isso eu utilizo ou grupos ou componentes, tá? Isso é um pouco parecido os dois, tá? Então, assim, eu vou clicar aqui, mover com a opção de copiar e vou fazer aqui ó, umas 2 cópias, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui ó, todo esse cubo e vou criar um grupo, tá? Eu vou no atalho G, tá? Criei um grupo. Então, beleza. Ó. Se eu vier e desenhar aqui alguma coisa aqui, ó, e pego esse elemento e puxo para cá, puxo para lá, puxo aqui para o meio, ó, ele não vai influenciar nesse meu cubo. Agora, deixa eu tentar fazer isso. Deixa eu tentar fazer isso aqui nesse outro, tá? Esse outro eu não isolei, eu vou vir aqui, vou desenhar aqui um retângulo, aqui no pé dele, e vou selecionar aqui esse retângulo, tá? Eu vou puxar, ó, ele já começa a me complicar a vida toda. Por isso que toda vez que eu crio um elemento, eu isolo ele, tá? Agora sim, esse aqui, ó, eu isolei como grupo, tá? Então assim, ó, se eu vier e fizer uma cópia desse grupo, eu posso entrar ainda dentro dele aqui, ou dando 2 cliques, ou apertando nele e dando Enter, tá? Eu ainda posso vir aqui e alterar, não, eu quero que ele fique mais pequeno, eu quero, enfim, quero um pouco mais alto, tá? Pronto. Viram que eu alterei esse e esse aqui não foi alterado, tá? Então vamos pegar esse daqui e agora ao invés de transformar em grupo, eu vou transformar ele em componente, que é a nossa tecla de atalho C, tá? Então pronto. Criei o componente. Quando eu crio um componente, ele já me pede várias coisas. Um componente precisa ter um nome, tá? Pode ter aqui uma descrição e tudo mais. Para falar a verdade, eu não me preocupo muito com isso nesse momento, tá? Eu simplesmente coloco aqui criar e pronto, tá? Eu vou dar nome só se esse elemento for importante sair na descrição de algum relatório. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar com a opção, eu vou mover com a opção de copiar, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui dois componentes iguais. Nota que se eu entrar em um deles e editar, ele vai editar o outro. Por quê? Como ele é um componente, se eu editar um, ele já edita o outro, tá? Então, assim, isso é bom para algumas situações e é ruim para outras, tá? E outra coisa aqui, ó, vamos imaginar que eu criei aqui agora mais 4 cópias. Opa. Mais. Lá. Agora ele acabou criando tudo no mesmo lugar. Então vou criar aqui 4 cópias. Ok. E aí vamos imaginar que em 2 delas
Vou só colocar aqui de uma cor diferente. Vamos imaginar que por algum motivo eu quero que essas duas aqui não sigam o mesmo padrão das outras. Tá? E eu vou criar ainda mais outro aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, eu já criei aqui esses componentes todos. E eu quero editar esse aqui sem que ele edite os demais. Então eu clico com o botão direito e coloco aqui, ó, tornar único, tá? Make unique. Pronto, tornei único, já posso fazer a alteração que eu quiser, que ele não vai alterar os demais. Agora, eu posso tornar único selecionando mais de um. Então, selecionei esses dois e colocar aqui, ó, tornar único. Então, isso significa que ele já não altera esses dois primeiros, mas se eu alterar aqui, ó, também altera. Em resumo, vocês vão ver o seguinte. Eu crio como grupo elementos onde eu vou ter que esticar eles, tá? Então, assim, se eu estico ele aqui, por exemplo, uns perfis 6 e perfis 2, eu costumo utilizar o grupo. Agora, se é um elemento que eu não vou esticar, não vou redimensionar, tá? E eu preciso que ele seja único, nesse caso eu utilizo componentes. Ao longo do tempo vocês vão perceber um pouco melhor aí a diferença, tá? Mas assim, por exemplo, num projeto de Light Steel Frame, os meus perfis 6, que sempre vão variar de tamanho, são grupos, tá? Mas eles são agrupados como um componente para formar um painel de parede, né? Então aqui, ó, só voltando aqui para aquela parte, ó, eu tenho esses elementos, eu tenho que dar 3 cliques e vou criar aqui ou um grupo, tecla de atalho G, tá? Ó, notem que ó, esse aqui, ó, como ele não está em contato, ele não selecionou, então posso segurar o Shift e vir aqui e selecionar grupo. Pronto. Tenho aqui, agora eu já posso colocar um em cima do outro, que não tem problema nenhum, tá bom? Esse aqui é um resumo dos principais comandos que a gente precisa trabalhar aqui no SketchUp, tá bom? Até a próxima aula.